Que a graça e a paz de Jesus seja com todos e todas, irmãs e irmãos. O texto da meditação de hoje será este que foi lido. Isaías 65, versículos 17 a 25. Foi lido agora, mas eu vou ler novamente. É um texto tão belo, tão forte, tão iluminador, que rever é sempre uma oportunidade de ser transformado e convidado por Deus a viver o projeto que Ele tem para nós. Então, Isaías 65, 17 a 25 diz assim: Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas, nunca mais voltarão ao pensamento. Por isso, fiquem para sempre alegres e contentes por causa do que vou criar. Farei de Jerusalém uma alegria e de seu povo um regozijo. Exultarei com Jerusalém e me alegrarei com o meu povo, e nela nunca mais se ouvirá choro ou clamor. Aí não haverá mais crianças que vivam alguns dias apenas, nem velhos que não cheguem a completar seus dias, pois será ainda jovem quem morrer com 100 anos. E quem não chegar aos 100 anos será tido por amaldiçoado. Construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e comerão os seus frutos. Ninguém construirá para outro morar. Ninguém plantará para outro comer. Porque a vida do meu povo será longa como a das árvores. Meus escolhidos poderão gastar o que suas mãos fabricarem. Ninguém trabalhará inutilmente. Ninguém gerará filhos para morrerem antes do tempo, porque todos serão a descendência dos abençoados de Javé, juntamente com seus filhos. Antes que me invoquem, eu responderei. Quando começarem a falar, eu já estarei atendendo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá capim junto com o boi. Mas o alimento da cobra é o pó da terra. Em todo o meu monte santo, ninguém causará danos ou estragos de Javé. Amém. Esse é um texto belíssimo, irmãos e irmãs, e muito forte, muito vigoroso, proclamado pelo profeta Isaías, quando o povo voltava do exílio e tinha um recomeço a viver. O povo de Israel precisava refazer a sua vida, recomeçar, depois que voltaram do exílio da Babilônia, naquele tempo de sofrimento, e agora eles estavam em Jerusalém de novo, com tudo devastado, e eles precisavam construir a vida de novo, precisavam construir Jerusalém de novo, precisavam reconstruir as muralhas de Jerusalém que tinham sido destruídas, precisavam reorganizar o seu culto, precisavam reorganizar a sua vida. E é nesse tempo de recomeço, e é para este tempo de recomeço, que o profeta Isaías foi instrumento da mão de Deus para proclamar essa palavra de esperança, para proclamar essa palavra de recomeço, para proclamar essa palavra de novidade de vida. O profeta diz aí, ele serve de boca para Deus. Esse era o papel dos profetas, ser boca de Deus, ser instrumento para dizer ao povo aquilo que Deus tinha para dizer ao seu povo. E inicia o profeta dizendo, que é Deus falando pela boca dele: eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Eu vou criar um novo céu e uma nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas, nunca mais voltarão ao pensamento. Por isso, para sempre, fiquem alegres por causa do que eu vou criar. Deus está dizendo aí que Ele é um Deus que promove, que cria
Deus está dizendo que Ele cria um mundo novo, um novo céu e uma nova terra. Ele cria novas relações, Ele cria novas possibilidades. Esse é um Deus que não nos deixa escravos do passado. Às vezes se diz, não é? Sempre foi assim, sempre será. Muitas vezes nós olhamos para a história e para a nossa vida escravos do passado, como se o que aconteceu tivesse sempre que se repetir e a vida tivesse que ser uma monótona repetição do que houve. Há inclusive aquele dito popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita, não é? Todos nós já ouvimos falar isso, que é como se cada pessoa tivesse condenada a nunca mudar, tivesse condenada aos seus erros, tivesse condenada aos seus vícios, às suas falhas, ao pecado. Mas Deus diz aqui que para Deus não há impossível. O Deus que fala pela boca do profeta, para Ele não existe passado que sirva de cativeiro e que permaneça fechado para sempre. Para esse Deus, nós não somos escravos do passado. Nós não somos escravos de tudo que nós vivemos até aqui. Porque esse é um Deus que faz novas todas as coisas. É um Deus que faz novo céu e nova terra. É um Deus que faz nova vida para cada um de nós, para o seu povo lá em Israel. É um Deus que, se o povo viveu em cativeiro e sofrimento durante 50 anos, Ele não está condenado ao sofrimento e ao cativeiro para toda a sua história, porque é um Deus que desce para libertar o seu povo, e libertou do Egito, e libertou do cativeiro da Babilônia, e continua a nos libertar em Jesus Cristo. Esse Deus que faz novas todas as coisas permanece, irmãos e irmãs, agindo na história, agindo nas nossas histórias, agindo na nossa vida. Esse Deus que nos liberta de um passado que às vezes quer nos aprisionar, de limitações que às vezes querem nos aprisionar. Mas para esse Deus que não há impossível, as coisas podem ser feitas novas. Um novo céu, uma nova terra, uma nova pessoa, uma nova vida. E aqui no texto mostra como esse Deus que faz novas todas as coisas, Ele realiza isso fazendo a sua vontade. Na medida em que Deus faz a sua vontade na história, as coisas vão sendo feitas novas. A gente tem a possibilidade de ser surpreendido pela graça de Deus, surpreendido com a sua providência, surpreendido às vezes numa caixa de sorvete, e onde a gente menos espera encontra as Escrituras Sagradas com a palavra da vida e da salvação. É esse Deus que nos surpreende, irmãos e irmãs, e que faz da nossa vida não uma rotina, uma repetição, sem novidades, cansativa, entediante ou triste, mas é um Deus que faz novas todas as coisas e abre novas possibilidades. E na medida em que Deus faz a sua vontade na vida da gente, na vida do seu povo, coisas novas acontecem. E é isso que o texto do profeta Isaías vai explicar, vai demonstrar de forma tão bela, porque ele diz que quando a vontade de Deus se faz, coisas novas acontecem, como essas que são ditas aqui. As crianças podem viver não há alguns dias apenas e morrerem antes da hora, de fome, de abandono, de tantas situações como são vistas até hoje, de violência. Não. Quando a vontade de Deus é feita, as crianças podem nascer e viver os seus dias todos bem cuidadas, bem amadas. Quando a vontade de Deus é feita, os velhos não morrem antes da hora, de abandono, de violência, não, de doença, não. Os velhos podem ter longevidade, uma longevidade com saúde, uma longevidade com lucidez, uma longevidade vivendo a sua espiritualidade. E olha que belos exemplos temos aqui, a nossa presbítera Jadília, a nossa presbítera Edi, das suas 9 décadas,
servindo de inspiração para nós, vivendo com 9 décadas, mais de 90 anos, todas duas, vivendo a sua fé e demonstrando que os velhos podem ter sonhos, assim como os jovens podem ter visões. São testemunhos de uma vida, de vidas vividas com fé, com amor, com confiança em Deus. E como os nossos dias podem ser longos e significativos quando deixamos essa vontade e essa novidade de Deus acontecer em nossas vidas. Quando a vontade de Deus se realiza e o novo acontece sobre o sol, não há mais exploração, não há mais a realidade de pessoas e trabalhadores lutarem, produzirem, construírem e não poderem desfrutar do fruto do seu trabalho. Como diz aquela canção, Cidadão, está vendo aquele edifício, moço? Eu trabalhei lá, coloquei os tijolos, coloquei o meu suor e hoje eu não posso entrar. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa que diz o texto aqui: construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Ninguém construirá para outro morar, ninguém plantará para outro comer, porque a vida do meu povo será longa como a das árvores. Vamos fabricar, e não mais exploração, em que o trabalhador produz, constrói e não pode ter acesso aos seus direitos, a um salário justo, para desfrutar dos frutos do seu trabalho. Quando a vontade de Deus é feita, o novo acontece, a justiça acontece, a exploração é vencida, a violência é vencida, a ganância é vencida, o acúmulo egoísta é vencido e a partilha se dá. E aqueles que produziram podem desfrutar dos frutos do seu trabalho. Essa é a vontade de Deus acontecendo e essa é a vontade de Deus fazendo novas todas as coisas. Ninguém trabalhará inutilmente, ninguém gerará filhos para morrer antes do tempo, porque todos serão a descendência dos abençoados de Javé, juntos com seus filhos. Não, essa é a realidade de crianças e jovens sendo mortas pelo tráfico, pela violência policial. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que os jovens possam viver, possam se tornar velhos com saúde, que as vidas não sejam interrompidas pela violência urbana, pelo tráfico de drogas, pela violência policial. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus que quer fazer novas todas as coisas, quer vida para os nossos jovens, quer libertação das drogas, quer libertação dos vícios, quer libertação da violência, quer libertação desses preconceitos e de tanto ódio que tem destruído vidas antes da hora. E Deus promete e realiza a sua vontade e nos chama a sermos parceiros desse seu projeto, dessa sua vontade, que na medida em que se realiza faz novas todas as coisas. Deus quer a sua igreja parceira dele nesse seu projeto de vida e salvação, porque na medida em que a igreja, o seu povo, se faz parceira de Deus, como diz o texto, antes que me invoquem, eu responderei. Quando começarem a falar, eu já estarei atendendo, porque estamos ali nos colocando como instrumentos nas mãos de Deus, para que através das nossas vidas e do seu povo, Ele faça novas todas as coisas, Ele faça novas as nossas vidas e as vidas de outras pessoas, Ele faça as novas as relações da nossa sociedade, faça novo o mundo, e de tal maneira, irmãos e irmãs, que possamos viver uma vida diferente, mas que precisamos reconhecer como é possível isso. Como é possível viver essa novidade de vida que Deus tem para nós? Como é possível viver esse novo céu e nova terra já a partir de cada dia de nossa vida, já a partir de hoje? Como é possível isso? E Jesus respondia, quando perguntaram a Ele: Senhor, qual é o caminho para termos vida em abundância e salvação? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. É acolhendo Jesus Cristo, irmãos e irmãs, como Senhor e Salvador de nossas vidas, que as coisas serão feitas novas em nossa vida e através dela. É acolhendo aquela palavra de Jesus: o reino de Deus está próximo. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é o Evangelho que faz novas todas as coisas. É essa boa nova de vida e salvação em Jesus Cristo que nos transforma até a raiz do nosso ser e transforma toda a nossa vida e transforma pessoas que estavam distantes e estranhas em uma comunidade, em pessoas que se unem para louvar a Deus e para servir a Deus e para servir ao próximo. Tudo isso já é Deus fazendo novas as coisas, novas as nossas vidas, uma nova comunidade que por dentro da história vai fazendo uma nova humanidade. Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é o Evangelho que traz novidade de vida, que traz vida e salvação para dentro de nós e para a nossa história. E essa novidade de vida se expressa também com o que o texto fala no final, quando ele diz: o lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá capim junto com o boi, mas o alimento da cobra é o pó da terra. Irmãos e irmãs, o lobo, nós sabemos que é predador do cordeiro. O lobo, ele devora o cordeiro. Ele não tem piedade, devora o cordeiro, assim como o leão, aqui é colocado como um predador do boi. O leão aqui naturalmente se alimenta do boi, e aqui é um símbolo daquele que destrói, devora, destroça. Mas esse texto diz aqui que aquele que destrói, que destroça, que se alimenta da carne do outro, que aqui, nesse novo céu e nova terra que Deus faz, Ele não mais vai destruir o outro. Não mais será o que o pensador diz, que o homem é o lobo do homem, o homem é o predador do próprio homem, o ser humano é o próprio destruidor do ser humano, por sua ganância, por sua violência e maldade. Mas aqui na dinâmica do novo céu e da nova terra que Deus tem, não é isso que se dá. Não é essa relação de destruição predatória, de destruição do outro que se dá. Não. O que se dá é a reconciliação. O que se dá é a comunhão. Porque Deus tem para nós pessoas, não uma relação de lobo do outro, de destruidor do outro, de rival do outro, de inimigo do outro. Não é isso que Deus tem para nós. A novidade que Deus tem para nós é essa realidade em que o leão come junto com o boi. Ele não destroça o boi, nem se alimenta da sua carne e do seu sangue, mas ele convive em paz, em respeito, em comunhão, em reconciliação. E Deus quer que nós nos reconciliemos com Ele, primeiramente. Reconciliai-vos com Deus, em nome de Cristo rogamos. Porque a partir da nossa reconciliação com Deus, que nós podemos nos reconciliar com o nosso próximo, nos reconciliar com o irmão, com a irmã, nos reconciliar com a criação. E é essa reconciliação que Deus tem para nós. Nesse tempo ainda de polarizações, de ânimos exacerbados, de violência, o novo que Deus tem para nós é o novo da reconciliação. A reconciliação com Ele, com Jesus Cristo, que veio para reconciliar todas as coisas, visíveis e invisíveis, terrestres e celestiais, que veio reconciliar o grego e o judeu, que veio reconciliar a todas as pessoas. E é isso que Jesus veio trazer: reconciliação, paz, concórdia, amor. Então, irmãos e irmãs, que esse texto do profeta Isaías anime a nossa esperança, nos encoraje na nossa esperança, porque a promessa que Deus tinha para o seu povo
quer realizar a sua vontade, e a sua vontade é fazer novas todas as coisas, e a sua vontade é fazer e gerar concórdia, é gerar reconciliação. A sua vontade e a sua novidade é vencer a violência, é vencer o ódio, é vencer a injustiça. E Ele quer começar a partir de nós, a partir de pequenos gestos que nós podemos viver, louvando a Ele em comunidade, e vivendo a partilha, e vivendo o cuidado, e vivendo a reconciliação, e vivendo esse amor solidário e datoso. Que essa palavra nos encoraje e ao mesmo tempo sirva de horizonte para que nós continuemos perseverando na direção de uma nova terra e de um novo céu que começa em nós. Um novo céu e uma nova terra, uma nova vida começa em nós, começa nas nossas casas, começa nos nossos lares, começa no nosso cotidiano. É aí que Deus quer começar a fazer um novo céu, uma nova terra, nos transformando, nos libertando daquilo que nos afasta de Deus, nos fortalecendo naquilo que Deus nos concedeu para fazer a sua vontade, para servir ao seu reino, os dons que Ele nos dá para podermos servir ao próximo e servirmos a Deus. Ele está conosco, Ele caminha conosco, Ele está no nosso meio, e como diz Isaías, no capítulo 11, para concluir, podemos, irmãos e irmãs, nos somar esse texto que diz: eu confio, sim, Deus é a minha salvação, esse Deus que faz novas todas as coisas, a começar por mim e por você. Deus é a minha salvação, eu confio e nada tenho a temer, porque minha força e meu canto é o Senhor, Ele é a minha salvação. Com alegria, vocês todos poderão beber água nas fontes da salvação. E nesse dia nós podemos dizer: agradeçam a Javé, invoquem o seu nome, contem aos povos as façanhas que Ele fez, proclamem que seu nome é sublime, cantem hinos a Javé, pois Ele faz proezas, que toda a terra as reconheça. Gritem de alegria e exultem, moradores de Sião, pois o Santo de Israel é grande no meio de vocês. Este Deus que faz novas todas as coisas é grande no meio de nós, está no meio de nós e caminha conosco para fazer de nós pessoas novas a cada dia e para, através de nós, fazer novas todas as coisas. Amém.